Estudo da Carta aos Gálatas, da Paróquia São Sebastião, agradecendo a você que está conosco desde o primeiro pedaço. Nós fizemos várias etapas, copiamos o texto todo, depois pegamos uma outra etapa que é iniciar mesmo o estudo, capítulo 1 e 2, passamos para o capítulo 3 e 4. Então hoje falta amarrar 3 e 4 e iniciar a última parte, que são os capítulos 5 e 6, que são maravilhosos. Toda a carta é bonita, mas os 5 e 6, São Paulo põe, assim, o sumo da sua teologia da liberdade, vocação da liberdade, o chamado de Deus, e apresenta uma fé extremamente audaciosa, profunda, difícil, muito difícil para nós nesse tempo que vivemos, em que as pessoas estão cada vez mais fundamentalistas, mais polarizados, e uma religião cada vez mais exterior, de cair, de cura e libertação, e tanta coisa. Não estou falando que não existe orações de cura e libertação, pelo amor de Deus. Pode. Claro que existe, no Novo Testamento tem textos, mas o modo que se manifesta hoje, eu tenho um monte de perguntas e um monte de interrogações. Até estava lendo um texto do Padre Zezinho muito bonito sobre isso. O que Paulo coloca, portanto, é algo bem mais profundo, que envolve cura, que envolve libertação, mas é algo que envolve também uma transformação gigantesca. E é isso que nós somos desafiados a olhar hoje. E olhar com coragem. E a gente começa com esse finalzinho do capítulo 3, que São Paulo coloca o centro da carta, né? Pela fé em Cristo Jesus, sois todos filhos e filhas de Deus. Vós que fostes batizados, consagrando-vos a Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não se distingue judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, pois com Cristo Jesus sois todos um só. Não está ali, eu estou olhando aqui, e essa Bíblia aqui ela é diferente. Eu estou usando hoje essa tradução, logo eu vou explicar por quê, porque ela é muito importante para que a gente entenda a segunda parte, essa última parte, que é o 5 e o 6. Sobretudo, eu passei uma vida esses dias, atrasei para postar, porque ficou enroscando. Assim, colocou uma quantidade de coisas e que para poder dizer não é simples. Então, eu falei, como é que eu vou fazer para dizer, né? Se tem que ficar claro no coração, na fé, na oração e na compreensão do texto, porque não se pode dizer coisas assim. Então, eu fui lá procurar e então colocou. Paulo coloca, portanto, isso aqui, esse texto, que é a grande aclamação bíblica. Se a gente olhar naquele tempo que havia um domínio do Império Romano gigantesco, se a gente olhar naquele tempo que havia um povo judeu, que é o grande povo que foi libertado por Moisés e que estava de novo, como Paulo colocou, quem leu até aqui conosco e quem pega o texto e lê, Paulo coloca que eles estavam de novo escravizados. E aqui que entra para nós, então, o grande desafio, como passar do capítulo 4 para o 5 e o 6. E o finalzinho do capítulo 3 termina de maneira belíssima. Agora, como passar? Paulo, no capítulo 4, vai fazer o grande apelo de aprofundar, demonstrar o que ele está dizendo sobre circuncisão, sobre lei, sobre fé, a partir da reflexão lá do texto de Abraão. Ele pega o capítulo do Gênesis e garra lá. E fica com Abraão e faz uma reflexão, e o capítulo 4 ele fica ali. E faz uma alegoria dos dois filhos de Agar. É desafiante, porque se você ler no capítulo, é muito terrível. Quando você pega e vê Abraão, e se for imaginar isso acontecendo num fato real, numa cena real, Abraão tinha Sara, que era sua esposa, depois ele foi para o Egito, chegou lá, tem uma história, é cheio de história, que ninguém sabe como é que é certinho, mas o faraó achou que ela era muito bonita e levou para Harém. Aí Deus castigou o faraó, expulsou de lá e teria dado para ele escravas. Então ele foi, e entre as escravas estaria uma que chamava Agar. É isso que... Tá. E aí demorou a ter filho, a Sara falou, não, então, por que você não tem um filho com a minha escrava, já que a gente está tantos anos e até hoje não teve menino? Então, os dois resolveram isso. De repente, nasceu o menino da escrava. Aí, depois, Deus fez o anúncio, no capítulo 18, 19, é muito bonito o livro do Gênesis, tá bom. Nasceu o filho de Sara. Aí, Sara ficou com ciúme de Agar. E ficou com ciúme, tem várias versões lá nos textos bíblicos, que o livro do Gênesis é uma grande coxa de retalho de textos posteriores e anteriores, e só Deus para ter misericórdia, para entender. O fato é que expulsou Agar de casa, e Deus encontrou com Agar e acudiu o filho dela. E é muito bonito o texto, você lá, Gênesis 21, Gênesis 16, é maravilhoso. Agora, o que Paulo faz aqui é uma analogia, dizendo, tá bom, teve o filho da escrava e o filho da
livre. Então, esse que é filho da livre, somos nós que somos filhos de Jesus Cristo. Mas Paulo diz com muita clareza que ele está fazendo uma alegoria, ou seja, pegando como uma metáfora, como se fosse uma parábola que Jesus conta do bom semeador, e aí tirando de lá uma lição, uma reflexão. Muito bom. Agora, aí ficou para a gente uma pergunta. Como compreender algumas palavras? O que significa, afinal de contas, fé em Paulo? O que significa, afinal de contas, fé? Primeiro, né, que nós falamos, eu perdi aqui que eu fui olhar o horário. Depois, o que significa lei? Né? Nós já falamos, conversamos, batismo, nós já falamos, conversamos. Agora, entrou uma polêmica maior que nós não falamos, que é a palavra carne. Porque Paulo agora faz uma oposição entre carne e espírito de uma maneira muito forte. Nós nos dedicamos nos outros 2 vídeos sobre o que é um pouquinho a circuncisão e o batismo, um pouquinho o que é a lei e o que é fé. Então ficou mais ou menos assim o que estava querendo dizer por lei, qual é a briga, o que Paulo se falava, queria se referir quando ele falava lei. Eu acho que ficou bom nos últimos vídeos, a gente pegou os textos de Marcos, deu para a gente entender assim o básico. E dali dá para poder se ter uma boa compreensão e ver direitinho onde que Paulo está querendo chegar. Porque ele não condena os 10 mandamentos, ele pega a escravidão que o povo vivia, que a lei se transformou numa escravidão. E ele começa a falar, bom, mas Deus libertou o povo do Egito. E agora o povo parece que está mais escravo do que os romanos, do que os outros povos. O povo judeu, no meio de tantas leis, tendo que cumprir quase 1000 obrigações por dia e tantas coisas, parecia que estava vivendo com menos liberdade e com menos qualidade de vida e com menos harmonia e paz interior e tudo mais do que os outros povos. Então Paulo, ele enfrenta esse desafio de uma maneira muito bonita. Agora, é preciso entender qual é agora a distinção que Paulo faz, o que Paulo quer dizer, portanto, quando ele diz carne e quando ele diz espírito. E o que ele quer dizer quando ele diz fé. A fé. Nós somos livres pela fé. E aí? O que é fé para Paulo? E aí você pode perguntar, mas isso é bobagem. Não. Por exemplo, na minha região, falava assim, xingar. Quando falava, você xingou uma pessoa, significa que eu falei um palavrão. Eu não vou dar exemplo aqui porque é feio, né? Então, palavrão. Quando eu cheguei na região que eu estou morando aqui, Bela Vista de Minas, ia 250 quilômetros, 200 quilômetros, muito pertinho. A diferença é gigantesca. Aqui, por exemplo, você olha para uma pessoa assim e fala, tá me xingando. Eu falei, mas gente, eu não falei nada. Não, você tá me xingando. Bom, eu falei, mas peraí. Então eu tô doido, porque lá o que eu aprendi foi que se eu falasse, não pode falar. Não pode dar exemplo aqui, não. Só se fosse um palavrão mesmo. É que era xingar. Ou se falasse o nome do inimigo, o mais feio apelido que ele tivesse. Aí, aqui não. Qualquer coisa é xingar. Então, por exemplo, para mim que entendia lá, eu gastei uns 2 anos para entender. A mesma coisa, por exemplo, eu falo na minha região, eu vou na casa do João. A casa do João é uma casa de cimento e pau a pique. Aqui, o que o pessoal fala? Eu vou na casa de João. Não, mãe, a casa não é de João, a casa é de cimento, ou então é de madeira, ou então é de papel. Não, é de João. Aí como é que entende? Aí fala, mas é bobagem? Não, não é bobagem, não. É muito diferente. É preciso que vai. Peraí, o João possui a casa. A casa não é. A casa é construída de tijolo. Então é preciso compreender as coisas. Mas aqui tem uma cultura, tem um jeito de usar essa palavra. Então é preciso entender como é que se usa o de aqui e como é que se usa o do na minha região. Como é que se usa a compreensão do que significa xingar aqui e como é que significa xingar lá na minha região. A mesma coisa, tem uma outra palavrinha que nós temos que perguntar, o que significa pecado. Para nós hoje é uma coisa. No tempo do grego, significava errar o caminho do amor. E depois, isso está 2000 anos antes, né? Depois chegou a Idade Média, mais ou menos ali 600, 700 anos depois de Paulo, começa a Idade Média, antes do ano 1000 até mais ou menos 1500, assim, uma variação enorme entre os estudiosos dessas datas. Então, na Idade Média, a palavra pecado virou uma manipulação e Freud depois vai debater isso, falando de consciência de culpa. Então, assim, é preciso entender essas palavrinhas e nós vamos fazer isso no próximo vídeo, facinho, facinho, e vocês vão ver que essa coisa é muito importante e vai dar uma compreensão incrível, maravilhosa do capítulo 5 e do capítulo 6 para todos nós. Então vamos para o próximo vídeo, senão vai ficar grande demais.